E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Day of Medcast. Hoje, um desafio para você. Imaginem, você no centro cirúrgico, pronto para fixar uma fratura de fêmur proximal. Mesa de fratura, mesa radiotransparente de cúbito lateral. Qual a melhor posição para o seu paciente? Pois é, e essa é a pergunta de ouro, né? É isso que a gente vai desvendar nesse Deep Dive. A gente vai se basear no artigo Patient Positioning for Proximal Femur Fracture Fixation, a Review of Best Practices. Show! Um tema super importante. A gente sabe que o posicionamento cirúrgico faz toda a diferença, né? Tanto para o sucesso da cirurgia quanto para evitar complicações. Com certeza. E quando a gente fala de fratura de fêmur proximal, a decisão fica ainda mais complexa. A gente tem aí um monte de variáveis, né? Desde o tipo de fratura até o tipo de fixação que vai ser usado. É verdade. As fraturas podem ser simples ou mais complexas. A fixação pode ser com parafuso deslizante, reishi intermedular, placa. Nossa, é muita coisa para considerar. Mas a gente vai te guiar por esse labirinto de opções, mostrando as vantagens e desvantagens de cada uma. Beleza. Então vamos começar com a queridinha de muitos cirurgiões. A mesa de fratura. Ela ficou bem popular com o uso de dispositivos intramedular, né? Sim, a mesa de fratura tem lá suas vantagens, ela facilita bastante a redução da fratura, a gente consegue imagens melhores e na maioria dos casos nem precisa de um assistente para fazer a tração. Parece a solução perfeita, né? Mas como nem tudo são flores. Com certeza, tem seus espinhos também. O artigo que a gente está usando como base, ele destaca alguns riscos importantes. Um deles é a síndrome compartimental, que pode comprometer a recuperação do paciente. E sabe o que aumenta muito esse risco na mesa de fratura? A flexão excessiva do joelho. Caramba. Então, mesmo sendo uma técnica popular, a mesa de fratura exige bastante cuidado com o posicionamento, né? Principalmente na posição supina com a perna em ileotomia. Exatamente. E o artigo ainda menciona o risco de lesão do nervo fibular e a lesão perineal, que pode ser causada por excesso de pressão na região. Complicações sérias. Parece que a mesa de fratura, apesar de ser útil, não é a solução ideal para todos os casos, né? Concordo. E o artigo deixa isso bem claro. Para pacientes obesos, por exemplo, a mesa de fratura pode ser inadequada. Faz sentido. E falando em alternativas, o artigo também explora a mesa radiotransparente, né? Sim. Ela parece como uma opção mais versátil e segura em várias situações, como por exemplo em pacientes politraumatizados, porque ela permite o acesso de outras equipes durante a cirurgia. E em termos de segurança para o paciente, como ela se compara à mesa de fratura? A mesa radiotransparente elimina o risco de lesão perineal e diminui bastante a chance de síndrome compartimental, porque ela não exige a flexão do joelho e a pressão na região perineal é menor. Parece que a mesa radiotransparente ganha pontos em segurança, então. Mas me fala uma coisa, ela também tem desvantagens. Claro. A principal delas é a necessidade de um assistente para fazer a tração manual durante a cirurgia. Entendi. Isso exige mais habilidade do cirurgião e da equipe, que precisa trabalhar em sincronia para garantir uma boa redução da fratura. Ou seja, mais segurança, mas exige mais expertise da equipe. Isso. Legal. E para finalizar nosso panorama inicial, vamos falar da prima esquecida, o decúbito lateral. O decúbito lateral. Ele anda meio sumido da sala de cirurgia, mas ainda tem seu valor em alguns casos, principalmente para pacientes obesos, né? Que o acesso ao quadril pode ser mais difícil. E nesse caso, quais as vantagens do decúbito lateral? Bom, no decúbito lateral, o ponto de entrada da haste fica mais acessível. Certo. Além disso, essa posição facilita a redução aberta da fratura, o que pode ser necessário em casos mais complexos. Interessante. Mas, me fala a verdade, por que o decúbito lateral é tão pouco usado? O artigo dá alguma pista? Sim, a principal dificuldade é a obtenção de imagens fluoroscópicas. Posicionar o paciente, o intensificador de imagens corretamente exige bastante experiência do cirurgião e da equipe. E tem outro ponto importante. O decúbito lateral é contraindicado em pacientes politraumatizados. Certo. E com lesões de coluna instáveis. Ou seja, é uma carta na manga para casos específicos, mas exige um bom planejamento cirúrgico e a expertise da equipe para contornar seus desafios. E aí, o que você achou desse panorama inicial? Já deu para ter uma ideia de qual posição é a mais indicada para cada caso? Acho que sim. Mas calma lá, ainda temos muito que explorar nesse deep dive. Nas próximas partes vamos aprofundar os detalhes de cada técnica. Isso aí. E te dar dicas preciosas para escolher a melhor opção para o seu paciente. Exatamente. Fique ligado que a gente já volta. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso deep dive sobre posicionamento cirúrgico em fraturas do fêmur proximal. Na primeira parte, a gente deu uma olhada geral nas 3 posições. Mesa de fratura, mesa radiotransparente e decúbito lateral. Lembra? Isso aí. Vimos que cada uma tem seus prós e contras. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nos detalhes de cada técnica. Que tal começar pela mesa de fratura? Boa.
A mesa de fratura, como a gente já viu, é a queridinha de muitos cirurgiões, mas exige atenção especial para evitar complicações. Exato, principalmente para evitar síndrome compartimental. A gente sabe que a flexão excessiva do joelho aumenta muito esse risco. Pois é. E por falar nisso, o artigo que a gente está usando como base, Patient Positioning for Proximal Femur Fracture Fixation, a Review of Best Practices, ele descreve as duas posições principais na mesa de fratura. Supina em posição de litotomia e supina com a perna não lesionada estendida. E aí, qual você prefere? Olha, as duas posições têm seus defensores, né? Mas falando especificamente da posição supina em litotomia, o artigo destaca que ela oferece uma ótima visualização do quadril, o que é essencial para a cirurgia. Verdade. Nessa posição, o cirurgião consegue ver o quadril de frente e de lado, o que facilita a redução da fratura e a colocação dos implantes. Mas a flexão do joelho nessa posição é um ponto crítico, né? O artigo mencionou um estudo que mostrou que quase 10% dos pacientes posicionados em litomia na mesa de fratura desenvolveram síndrome compartimental. É muita gente. E para minimizar esse risco, o ideal é manter o joelho em uma flexão leve entre 15 e 20 graus e monitorar a perna do paciente durante a cirurgia. Monitorar como? O que a gente precisa observar? A equipe precisa ficar de olho na cor da pele, na temperatura, na sensibilidade da perna. Qualquer alteração pode ser um sinal de alerta. Entendi. E se tiver algum sinal de síndrome compartimental? Aí não tem jeito, a cirurgia precisa ser interrompida imediatamente e medidas precisam ser tomadas para aliviar a pressão dentro do compartimento muscular. E, além da síndrome compartimental, o artigo também fala do risco de lesão do nervo fibular nessa posição. Como evitar esse problema? A lesão do nervo fibular geralmente acontece quando o joelho é rodado externamente de forma excessiva. Então a equipe precisa ter cuidado ao posicionar a perna, usar coxins de proteção, evitar a compressão do nervo. Mesa de fratura não é brincadeira, hein? Existe atenção a muitos detalhes. E a outra posição, a supina com a perna não lesionada e estendida. Ela é mais segura. Ela diminui o risco de síndrome compartimental, mas a gente ainda precisa tomar cuidado com a pressão exercida pelo suporte de perna na região posterior do joelho. A compressão prolongada nessa área pode levar à lesão do nervo fibular ou até mesmo a problemas vasculares. Complicado. Parece que não tem jeito, independente da posição escolhida na mesa de fratura. A equipe precisa estar atenta aos detalhes para evitar complicações. A mesa de fratura tem lá suas pegadinhas. E por falar em pegadinhas, o artigo também fala da importância de evitar uma rotação do fêmur durante a cirurgia, né? Sim, a uma rotação é um problemão. Pode comprometer o resultado da cirurgia, sabe? Afeta a biomecânica do quadril e aumenta o risco de desgaste precoce da articulação. E como a gente evita a mal rotação? O artigo enfatiza a importância de comparar a rotação do membro fraturado com a perna contralateral, a perna que não te está fraturada. Uma dica é obter imagens pré-operatórias da perna não lesionada e usar como referência durante a cirurgia. Faz sentido. E na hora de colocar os parafusos de bloqueio distal? O que a gente precisa observar? Aí, a equipe precisa ter certeza de que a rotação está correta, comparando com as imagens e examinando o membro cuidadosamente. Se a rotação não estiver correta, o paciente pode ter problemas sérios de locomoção depois. Então, na mesa de fratura, a atenção aos detalhes é fundamental para evitar a mal rotação. Fundamental. Mudando de mesa, vamos falar da mesa radiotransparente. Ela é uma boa opção para evitar esse problema. Sem dúvida. A mesa radiotransparente facilita a visualização da rotação do fêmur durante a cirurgia. Como a gente consegue imagens em tempo real, dá para acompanhar o posicionamento do membro e fazer os ajustes necessários para garantir uma rotação correta. Parece que a mesa radiotransparente leva vantagem nesse quesito. Mas, como a gente já viu, ela tem a desvantagem de exigir a tração manual. Essa é a principal desvantagem. A tração manual exige habilidade e coordenação da equipe cirúrgica. O cirurgião precisa ter experiência para controlar a força e a direção da tração, enquanto um assistente mantém o membro na posição correta. E como garantir uma boa redução da fratura com a tração manual? Tem um segredo. O segredo é a comunicação. O cirurgião e o assistente precisam estar em sintonia, conversando o tempo todo para ajustar a tração de acordo com a necessidade. Além disso, o uso de distratores femorais pode auxiliar na redução da fratura e manter a estabilidade do membro durante a fixação. Falando em fixação, o artigo também fala da importância de escolher o implante adequado para cada tipo de fratura, né? Sim, a gente tem várias opções, como o parafuso deslizante para quadril,
a haste intramedular e a placa de fixação. E qual você acha a melhor opção? Olha, a escolha do implante depende de vários fatores, como a localização da fratura, o tipo de fratura, a qualidade óssea do paciente, a experiência do cirurgião. Não tem uma receita de bolo, né? Exato. Cada caso é um caso. Mas, de forma geral, o parafuso deslizante é uma boa opção para fraturas estáveis do colo femoral. A haste intramedular é indicada para a maioria das fraturas transtrocantéricas e subtrocantéricas. E a placa de fixação é uma alternativa para casos mais complexos. E aí, qual a sua opinião sobre cada um desses implantes? Cada um tem seus prós e contras. O parafuso deslizante é minimamente invasivo, mas exige um bom posicionamento para funcionar corretamente. A haste intramedular é um implante versátil, mas pode ser desafiador em casos de fraturas complexas. E a placa de fixação oferece uma fixação mais rígida, mas exige uma dissecção maior e pode aumentar o risco de lesão de tecidos moles. O importante é o cirurgião conhecer bem as características de cada implante e saber qual a melhor opção para cada caso. Concordo. E o ativo que a gente está usando como base, ele reforça a importância de levar em consideração as preferências do paciente e as particularidades de cada caso na hora de escolher o implante. Legal. E falando em particularidades, vamos agora para a última posição do nosso Deep Dive. O decúbito lateral. E ele é menos popular, mas ainda tem seu lugar, principalmente em casos de pacientes obesos, né? Sim. Em pacientes obesos, o acesso ao quadril pela via anterior pode ser um desafio tanto. Nesses casos, o decúbito lateral pode facilitar a vida do cirurgião, oferecendo um acesso mais direto ao quadril. E além da facilidade de acesso, quais outras vantagens o decúbito lateral oferece? Bom, ele também permite a redução aberta da fratura, o que pode ser necessário em casos mais complexos, e ainda tem a vantagem de minimizar a lesão dos músculos abdutores do quadril, que são importantes para a estabilidade da pelve. Nossa, parece que o decúbito lateral tem bastante a oferecer. Me fala a verdade, porque ele é tão pouco usado. A principal dificuldade é a obtenção de imagens fluoroscópicas. Posicionar o paciente em um intensificador de imagens corretamente exige bastante experiência, e nem todos os centros cirúrgicos têm o equipamento adequado para essa técnica. Entendi. Então o decúbito lateral é uma carta na manga para casos específicos, mas exige um bom planejamento cirúrgico e a expertise da equipe para contornar seus desafios. Exatamente. E aí, o que você achou desse mergulho mais profundo nas 3 posições cirúrgicas? Acho que deu para ter uma boa noção das vantagens, desvantagens e peculiaridades de cada técnica, né? Mas ainda falta um detalhe importante que o artigo menciona: os cuidados para evitar complicações. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso Deep Dive. Isso aí. Fique ligado que a gente já volta. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre posicionamento cirúrgico em fraturas de fêmur proximal. Já passamos pela mesa de fratura, mesa rédio transparente, decúbito lateral. Vimos bastante coisa, né? Vemos. Mas ainda falta um assunto crucial, que o artigo Patient Positioning for Proximal Femur Fracture Fixation, a Review of Best Practices, destaca bastante como evitar complicações. É verdade. Afinal, de nada adianta escolher a técnica perfeita se a gente não tomar todos os cuidados para garantir a segurança do paciente, né? Exato. E a gente já falou bastante sobre a síndrome compartimental e a lesão do nervo fibular, mas tem outro perigo na mesa de fratura que a gente precisa ter em mente: a lesão do nervo Pudendo. Essa complicação é séria. Ela pode causar dormência na região genital, disfunção sexual e incontinência urinária. Nossa, e como a gente minimiza esse risco? O segredo é o posicionamento. O paciente precisa estar bem acomodado na mesa com a região perineal livre de pressão. Usar coxins de proteção, ajustar a posição dos membros inferiores Certo. e, claro, ficar de olho no tempo de cirurgia. Quanto mais tempo o paciente fica na mesa, maior o risco de complicações. Tempo é crucial. E a equipe precisa estar atenta a qualquer sinal de alteração na região perineal durante a cirurgia, né? Com certeza. Dormência, formigamento, alteração na cor da pele. Qualquer sinal suspeito precisa ser investigado. E se houver suspeita de lesão do nervo pudendo? Aí a gente interrompe a cirurgia e toma as medidas para aliviar a compressão o mais rápido possível. Falando em complicações, a infecção também é um risco que a gente precisa ter em mente, né? Afinal, é uma cirurgia grande com um implante de material metálico. Verdade. E para evitar a infecção, a gente precisa caprichar na asepsia e antisepsia, desde a preparação da pele até o fechamento da incisão. E o pós-operatório também é importante para evitar complicações. Super importante. A gente precisa monitorar os sinais de infecção, incentivar o paciente a se movimentar cedo para evitar a trombose e por aí vai. Ou seja, a cirurgia é só o começo. A recuperação do paciente depende de um monte de cuidados, tanto da equipe médica quanto do próprio paciente. Com certeza. E o artigo que a gente usou como base nesse Deep Dive, ele reforça a importância da comunicação entre a equipe, o paciente e seus familiares. Informação é fundamental para prevenir complicações. Concordo. E para finalizar nosso papo, eu queria voltar num ponto que a gente já mencionou. A experiência do cirurgião. O artigo deixa claro que a escolha da posição
da técnica, dos cuidados. Tudo isso depende da expertise do profissional. É verdade. Um cirurgião experiente sabe avaliar os riscos e benefícios, adaptar a cirurgia ao paciente, lidar com os imprevistos. É como um maestro, sabe? Ele rege a orquestra, coordena todos os elementos para garantir uma sinfonia perfeita. Boa analogia. E para quem está começando na área, qual a dica para chegar nesse nível de expertise? Olha, a prática leva à perfeição, né? Mas não é só operar. É preciso estudar, se atualizar, trocar experiências, ter humildade para reconhecer os limites. Ficar sempre melhor para o paciente, né? Exatamente. É isso aí. Acho que com esse deep dive a gente conseguiu desvendar os mistérios do posicionamento cirúrgico em fraturas de fêmur proximal. Vimos as vantagens e desvantagens de cada técnica e os cuidados para evitar complicações. E, claro, a importância da experiência do cirurgião. O que você achou? Sensacional. Esperamos que esse conteúdo ajude você a oferecer o melhor tratamento possível para os seus pacientes. E se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência, deixa um comentário pra gente. Valeu pela companhia, pessoal. E até a próxima. Falou.